pelo apoio de vocês. Então, deixa eu apresentar a Luana. A Luana Luca, ela vai falar com a gente hoje sobre estratégias de enfrentamento e adaptação acadêmica no contexto universitário. Doutora Luana é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela Universidade de São Francisco. Tem experiência em pesquisa, docência. Eita. Quer pesquisar aí? Vou ter que desligar o microfone aqui, pessoal. Desculpa aí. Então, continuando, né? A Luana, ela tem experiência em pesquisa, docência, supervisão de estágio, orientações de trabalhos de conclusão de curso, de projeto de iniciação científica, é docente do Centro Universitário de Jaguariúna, atualmente é docente convidada do curso de especialização em avaliação psicológica do Instituto de Pós-Graduação de Goiânia, e atua nas temáticas de psicologia positiva, avaliação educacional, orientação profissional e de carreira. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Luana. Luana, fique à vontade, estarei por aqui no que precisar. Olá, pessoal. Boa tarde a todo mundo. Marilda, boa tarde ao pessoal da equipe. Obrigada também, Marilda, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa tarde conversando com essa gente jovem reunida, né? Que legal aí a participação e também a proposta de vocês, que tem muito a ver com o que eu vou trazer hoje, né? Esse apoio ao universitário para facilitar aí a trajetória, né? Eu vou só informá-los que eu estou conectado aqui em 2 ambientes, até para poder acompanhar o bate-papo, mas aí se vocês estiverem aí do lado para dar uma força, já ajuda também, né? Então, quando eu projeto aqui a minha apresentação, talvez eu perca alguma informação, mas a minha ideia é que a gente vá fazendo uma troca mesmo, temos alguns momentos mais pontuais aqui de interação, mas vocês podem ir falando comigo aqui pelo bate-papo, que eu vou tentar acompanhar aqui pela outra conexão, tá? Podemos começar? Posso projetar aqui a minha apresentação? Pode sim, Luana. Obrigada. Bom, gente, também obrigada, Marilda, pela apresentação. Trouxe aqui, deixa eu só conferir então aqui se está todo mundo me vendo direitinho. Isso, vocês conseguem visualizar, né, a minha apresentação aí? Sim, chegou aqui, Luana, está aparecendo. Ótimo. Bom, a Marilda fez aí a apresentação da minha trajetória acadêmica, né, da temática que eu vou aqui abordar com vocês hoje. E um pouco dessa temática, até para orientá-los e centralizá-los, né, de por que essa psicóloga vem falar sobre esse tema especificamente aqui hoje, é porque discutir estratégia de enfrentamento no contexto universitário tem sido a minha área, né, de estudo, de intervenção aí nos últimos anos. Como ela bem mencionou, né, eu tenho mestrado e doutorado com área de concentração em avaliação psicológica, e durante o meu mestrado, logo no início do mestrado, comecei como professora no contexto universitário, e essa minha inserção no contexto universitário, né, jovem, recém-formada, sem experiência ainda no contexto de sala de aula, me trouxe algumas inquietações. Então, a minha primeira experiência, acho que foi por volta ali de 2009, 2010, então aí tenho 11 anos como professora, né? Não interrompi aí nenhum ano desde que me formei para pensar aí o contexto universitário. Então, eu me deparei com algumas questões, né, importantes e que me impactaram de alguma forma, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, né, uma breve apresentação mais em relação aos meus interesses de por que estudar e de por que intervir no contexto universitário, né, e de por que discutir questões que envolvem enfrentamento e adaptação, né, de estudantes, adultos estudantes. Eu comecei a perceber, então, que o ensino superior ele tem uma nova demanda, são novas demandas que a gente tem percebido, que são as alterações no formato, né? Então, tanto universidades públicas quanto as privadas têm atualizado os currículos, atualizado a forma de ensinar a pessoa adulta. Então, isso também traz um novo olhar, me trouxe na época e tem me trazido, né,
sempre novas formas de entender como uma pessoa adulta aprende, pensar melhores estratégias que envolvem a relação ali de ensino-aprendizagem. Então, foi algo que desde o início me gerou aí uma inquietação. E, além disso, eu comecei a perceber também que estar na universidade gerava, em uma parte significativa ali dos meus alunos, uma percepção de dificuldade. Então, eu tinha ali no começo da minha carreira, né, eu percebi isso e me impactou diretamente uma quantidade até significativa de alunos que eram afastados por questões de saúde psicológica, até por questões de saúde física. O número de desistência de alunos ao longo do curso, né? Então, a gente percebia um movimento ali de uma quantidade grande de alunos se matriculando, e ao longo do semestre eu ia perdendo ali esses alunos com bom desempenho, né? Por N questões. Então, isso me chamou a atenção para estudar quais são essas dificuldades no processo de inserção e adaptação durante o ensino superior. E aí, a possibilidade que eu encontrei, né, para olhar de uma maneira diferente para essa realidade foi focar os meus estudos e as minhas intervenções nas potencialidades humanas, que é um tema aí da psicologia que a gente tem estudado, né, de uma forma mais aprofundada nos últimos anos, que é pensar nessa valorização maior das características pessoais positivas em comparação a só estudar o sintoma. Então, o meu grande desafio nesses 10 anos aí de carreira docente, mais de 10 anos de carreira docente, é pensar quais são, então, as estratégias que eu posso, de que forma eu posso contribuir com o meu aluno, né, com o estudante ali, que particularmente vem, no meu caso, estudar psicologia, dou aula em cursos de nutrição, de administração, até na pós-graduação. Mas de que maneira olhar quais são as características potenciais desse aluno e aproveitar essas características positivas para promover, então, melhores estratégias de enfrentamento e automaticamente, então, pensar em melhores características psicológicas, né? Características de bem-estar, características de saúde, de qualidade de vida, tá? Então, o foco aqui, né, nessa tarde de hoje, é a gente discutir um pouquinho, vou trazer para vocês um pouquinho dessas reflexões. Então, eu não vou trazer respostas prontas, nem modelos prontos, eu não planejei, né, uma aula, né, que eu viesse aqui ensiná-los a fazer qualquer coisa, mas a ideia é que a gente possa discutir, refletir, né, vou trazer talvez mais inquietações para vocês, para pensar essa trajetória de vocês e o momento que vocês estão agora aí de construção de carreira, de escolha de carreira, tá? Então, olha só o caminho que eu planejei aqui para a gente hoje, mas também, né, fica a cargo de vocês se quiserem fazer outras perguntas. Enfim, eu trouxe aqui um cenário, né, um caminho para a gente percorrer, para entender um pouquinho os temas que eu vou abordar. Primeiro, quero começar conversando com vocês um pouquinho sobre a realidade do cenário aí, né, do contexto universitário, onde é que nós estamos hoje, né, no Brasil, num contexto até pandêmico, com mudanças significativas nas modalidades de ensino. O impacto, então, desse cenário e as definições que estão relacionadas ao conceito de adaptação acadêmica. E aí, por fim, pensar as estratégias de enfrentamento, o que são essas estratégias e quais seriam essas estratégias mais saudáveis. E o foco da conversa de hoje é promoção de saúde, é promoção de qualidade de vida, tá? Então, o objetivo aqui é que a gente, né, alcance aí discussões focadas nesse tema, né, que vão girar aí em torno desse tema de saúde de uma maneira geral, certo? Bom, começando para falar um pouquinho do cenário, então, do ensino superior no Brasil, nós temos, né, no último relatório do INEP e do MEC, foi publicado no ano de 2020, e trouxe ali levantamentos a respeito de como se configura, né, o ensino superior brasileiro aí nos últimos anos, né? E esse relatório do INEP trouxe aí para a gente
um dado, né, quantitativo, mas que comprova para a gente essa percepção que nós temos tido em relação a essas mudanças de demanda e de cenário do contexto universitário. Então, nós temos hoje aí no Brasil mais aí de quase, né, 9 milhões, 8 milhões e uns 600 aí, e um quebrado, né, de estudantes universitários que ingressaram no ensino superior aí no ano de 2019, entre 2018 e 2019, que foram aí os anos de análise do relatório, tá? Eles fizeram uma comparação, então, que em comparação ao perfil desses estudantes do ano de 2002 para 2019, esse número de alunos na educação superior, ele praticamente triplicou. Então, nós temos, sim, né, um novo olhar para o contexto acadêmico, porque eu tenho, então, um contexto que eu tenho uma parte significativa da população fazendo parte, né, desse espaço, dessa realidade, tá? E ainda, para complementar essas informações, eu trouxe apenas um recorte aqui para gerar aqui uma problemática, para gerar com vocês uma reflexão. Desses quase 9 milhões de universitários, nesse mesmo relatório, né, eles tiveram ali um levantamento que desses 8 milhões de iniciantes, apenas 36,68% conseguem pegar o diploma, conseguem concluir o curso. Então, esse dado traz para a gente uma reflexão importante. Nós temos hoje no Brasil uma facilidade de acesso, mas a gente pouco discute ainda a permanência. Então, a ideia é refletir aqui com vocês um pouco, né, estratégias para pensar a permanência. Né, de que forma, então, eu promovo saúde, qualidade de vida, acesso para que esse universitário permaneça ao longo dos anos ali do curso que ele escolheu, tá? Desses estudantes que permanecem e que estão ali no contexto, né, universitário, a maioria deles fazem parte ali da população de jovens adultos, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, eu tenho ali 51%, né, de estudantes divididos ali na faixa etária entre 18 e 24 anos, e depois uma porcentagem menor aí em outras faixas etárias, né? Tem se percebido também um aumento de ingressos, né, de faixas etárias de maior idade, né, acima de 40, acima de 50, acima de 60. Então, isso também traz uma análise importante para a gente. Mas se eu olho para essa maioria desse universitário, adulto jovem, e se eu olho para uma quantidade grande ali, né, de estudantes que não concluem o curso, eu estou falando de uma faixa etária ali do desenvolvimento humano, que é uma faixa etária bem significativa e uma faixa etária que nós, né, da psicologia, entendemos que é uma faixa etária de cuidados em relação à saúde mental, né? Então, existem várias questões relacionadas a essa faixa etária, né? Então, a transição da adolescência para a vida adulta, as responsabilidades dessa transição, uma questão que envolve as funções de trabalho, atividade remunerada, educação financeira. Então, são várias demandas relacionadas a essa faixa etária, tá? E ainda, nós temos aí aproximadamente 60% desse estudante ingressante proveniente ali que vieram do ensino público. A gente chega aí a 68%, quase 70% quando esse aluno vai para o ensino privado e 60% do ensino público, que vai para a faculdade pública, né? Ainda assim, eu estou falando, então, de um cenário, né, de uma modalidade de escolarização, de um estilo de escolarização, de um tipo de ambiente educacional, e aí a gente fala dessa transição, né? Eu quero me concentrar aqui com vocês para discutir um pouquinho essas questões que estão relacionadas à evasão. Então, quais são aí os motivos, né? Quais são as justificativas, tanto no relatório e alguns outros estudos trazem para a gente, sobre esses motivos da evasão?
Nós temos hoje uma quantidade de motivos, né? Normalmente esses motivos eles fazem parte das mudanças contextuais, eles fazem parte de necessidades ali dessa população, e de uma maneira geral, eu destaco aqui para vocês alguns que são bem relevantes, né? Um dos principais motivos que tem gerado essa mudança de curso ou a evasão é a própria escolha profissional. Né? A entrada no ensino superior ainda sem clareza, né, em relação à sua escolha, ou até a possibilidade, a facilidade da entrada ali no ensino superior, para que esse jovem adulto possa experimentar as possibilidades ali em relação às profissões que são ofertadas, aos cursos ali que são ofertados, né? Além de pensar essas questões de carreira, que são questões mais esperadas nessa fase do desenvolvimento, existem, então, outros fatores que são considerados, né, como fatores estressores, né? E é um pouco desses fatores estressores que eu, né, venho ampliar aqui minha conversa com vocês. Um dos fatores estressores pode estar relacionado à falta de recurso financeiro ou à falta de assistência, né, financeira ou suporte familiar ou, né, assistência institucional de uma maneira geral. Né? Então, aqui o motivo ele é externo, né? Também eu posso ter aí fatores estressores que são intrínsecos, né? Que estão relacionados à dificuldade desse universitário de conciliar o estudo com o trabalho, de conciliar o estudo com a rotina, de conciliar ali, né, essas mudanças relacionadas à entrada no contexto acadêmico. E a gente pode pensar, então, que o próprio contexto, né, a própria realidade de estar na universidade pode ser ali um disparador, pode ser observado como um fator estressor que vai impactar direta ou indiretamente na saúde física e na saúde mental aí desse jovem, não só do jovem, mas do universitário de uma maneira geral, tá? Esses fatores estressores, de uma maneira geral, eles são, então, fatores que estão relacionados diretamente ao conceito de adaptação acadêmica. São esses fatores que promovem, então, para vocês, universitários, essa dificuldade de adaptação. Então, vejam que quanto maiores esses fatores, ou a maior presença, ou maior a minha percepção de que o ambiente acadêmico tem fatores estressores, né, maior a minha dificuldade de adaptação. A adaptação está ligada diretamente a essa permanência, está ligada ao engajamento, está ligada à autoeficácia, né, que são conceitos importantes para a gente conseguir ali ter a manutenção, que é o dia a dia, né, vocês sabem aí que ser universitário não é só estar matriculado, não é só sentar aqui e ouvir a aula, mas tem todo o engajamento, né, que está em volta do ser universitário, ok? Eu queria agora propor aqui para vocês que a gente chegasse aqui numa análise, né, aqui em conjunto, que vocês pensassem aí, nesse momento que vocês estão da graduação, eu sei que aqui, pelo que a Marilda me falou, são universitários de vários cursos, tem alguns de vários semestres, ciências humanas, exatas, né? Eu tenho um perfil múltiplo aqui, mas eu queria que vocês pensassem assim, ó, desde o primeiro semestre que vocês entraram na faculdade, quais são as situações do dia a dia da universidade que deixam vocês estressados, nervosos, irritados? Eu vou colocar aqui para vocês no bate-papo, vou até interromper aqui a minha apresentação, vou colocar aqui para vocês no bate-papo um link para a gente formar aqui uma nuvem de palavras. Vocês podem entrar nesse link que é o Mente, é uma ferramenta de interação, é bem simples. Nesse Mente tem dois espaços para que você preencha pelo menos 2 fatores estressores aí na sua vida acadêmica. Então, o que te incomoda no seu cotidiano como universitário? Desde as questões que são burocráticas, quantidade de material para leitura, ter que trabalhar em grupo, assistir aula online, assistir aula presencial, e vejam que eu não estou nem falando aqui nesse momento do contexto da pandemia, tá?
estou falando aqui, vamos pensar a vida antes da pandemia? Será que é possível, né? Pensar a vida acadêmica antes da pandemia? Não sei, né? Mas eu estou trazendo aqui reflexões que elas já são presentes na nossa vida, né? Enquanto psicóloga, professora, pesquisadora, já aparece antes da pandemia. A pandemia veio com um agravante aí para pensar essa adaptação, né? Estamos num processo de busca por evidência agora. Escrevam aí para mim, então, o que vocês consideram como estressor. Vou projetar aqui a minha tela, que é a telinha, então, das respostinhas de vocês. Quem não tiver acesso ao link, se quiser colocar no bate-papo para ficar mais fácil para interagir, vocês podem colocar também, tá? Quem quiser escrever no bate-papo, pode escrever, eu consigo acompanhar aqui com vocês pelo bate-papo. Mas vou colocar aqui, então, a minha projeção aqui para a gente acompanhar juntos o que vocês estão escrevendo. Então, olha só. Muitos trabalhos em grupo, olha o que centralizou aqui, né? Trabalho em grupo, né? Porque é algo bem comum aí do contexto universitário. Acúmulo de tarefas, prazos, rotina, pensar no futuro, muito trabalho em pouco tempo, quantidade de atividades, o site que não funciona, apresentação de trabalho, o descomprometimento, o custo para se manter, as provas, distrações, questões financeiras. Eu vou lendo aqui, aí conforme vocês vão escrevendo, vai mudando de posição aqui para mim, tá? Mas a nuvenzinha de palavra, ela acaba centralizando as palavras que são mais aproximadas ou aquilo que aparece mais vezes, né? Então, vejam que para essa turma aqui, né, talvez para esses universitários aqui, eu tenho aqui uma centralização aqui das informações que estão relacionadas ao EAD, na modalidade que nós estamos, trabalho em grupo, acúmulo de tarefa. Então, aparece bastante coisa de trabalho, de prova, apareceu bastante, textos difíceis, matéria mal explicada, falta de tempo livre, pensar no futuro. Então, vejam que aqui vocês me trouxeram, né, questões que, para vocês, são consideradas como estressoras. Vejam que, então, para discutir contexto acadêmico, discutir essas estratégias que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, não é pensar em um evento estressor no nível traumático, porque para grande parte da população, para vocês que são universitários, vocês já devem estar ouvindo, estudar você não faz mais que sua obrigação, sua vida é tranquila, porque você pode estudar, você é privilegiado, porque pode fazer uma universidade, pode fazer um curso superior. E algumas dessas questões, para outras pessoas, não é considerado como estressor. Então, talvez eu tenha pessoas aqui que trabalhar em grupo é tranquilo, talvez eu tenha pessoas aqui que fazer prova está tudo bem também. Talvez eu tenha pessoas aqui que têm um prazo, que têm um tempo melhor para realizar a tarefa. Então, vejam esse movimento aqui que vocês fizeram. O evento estressor, né, a realidade que impacta no meu funcionamento, demanda de uma avaliação individual. Então, é um processo que nós, psicólogos, chamamos, né, que é de uma avaliação cognitiva. Cada um aqui, então, vai entender qual é aquela pedrinha no sapato que incomoda mais ou incomoda menos, tá? Esses eventos estressores, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Eles estão relacionados a essa, então, transição que vocês passaram, né, do ensino escolar ali, do ensino médio, ou deram uma pausa no ensino médio, foram fazer outras coisas e depois entraram na faculdade, mas nós estamos falando, então, de um momento de transição para o ensino superior. Essa transição, então, ela é marcada por mudanças que são radicais no estilo de vida. Quando vocês me colocam ali, eu tenho muito trabalho e pouco prazo, né? Então, a gente está falando de algo que vocês não faziam antes, mas agora precisam fazer. Eu estou falando de nova rotina de atividade, né? Então,
uma parte dos universitários tem aí uma atividade remunerada em paralelo. Isso chega a ser 70% a 80% no ensino privado e aproximadamente 40% a 50% no ensino público. Então, né, ter 50% dos estudantes que trabalham, eu tenho ali, né, metade ali da amostragem, né, de uma universidade, por exemplo, que tem que juntar as duas funções, né? Carga horária excessiva, que contemplam aí não só o contexto de sala de aula, as atividades extra-classe, as atividades complementares, os estágios, né, as questões que envolvem a prática, os laboratórios. Existem questões relacionadas ainda à competição, porque nós estamos falando que agora a formação é em relação à carreira, em relação ao mercado de trabalho, né? Então, nós estamos falando, algumas pessoas até pontuaram, pensar no futuro, né? Pensar na profissão, então isso pode ser um evento estressor também. Nós temos uma redução do tempo de lazer, a redução do contato com a família, a redução do contato com amigos que a gente tinha, e nós temos aí questões que envolvem negligências com a própria saúde de uma maneira geral, né? Hábitos de sono, de alimentação, de atividade física. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, né, de mudanças que podem ser eventos estressores, essas mudanças também podem serem vistas por meio de uma avaliação positiva, por meio de uma ressignificação, né? Então, quando a gente entra no contexto acadêmico, universitário, a gente acaba se afastando um pouco de atividades de lazer que costumava fazer, de determinado grupo de amigos, mas é no contexto acadêmico que a gente estabelece relações afetivas que são consideradas muitas até mais duradouras do que outros grupos de amigos, né? Então, estar na universidade proporciona também esse tipo de experiência, né? A adaptação em relação a essa mudança de rotina, a organização em relação ao estudo, né? É um processo de readaptação aí que é bem importante para todos nós aqui entendermos, né, a saúde para estar na universidade, tá? Quando eu olho para todas essas características, então, de mudança, elas vão nos ajudar a entender, então, agora, o conceito de adaptação acadêmica que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vejam que eu tenho uma quantidade de eventos no contexto acadêmico. Esse evento, então, esses eventos estão relacionados a um conjunto de mudanças que fazem parte dessa transição para estar na universidade, e a qualidade dessa transição e permanência vai acontecer por meio desse conceito aqui que a gente estuda e aplica, que é o conceito de adaptação acadêmica. A adaptação acadêmica é um processo bem múltiplo, né? Não é simplesmente sou um universitário adaptado, não sou adaptado, me adaptei mais ou menos. Não é tão simplista assim. Mas é um processo com diversas facetas, né? Várias dimensões que o estudante universitário vai construindo conforme ele mantém a sua integração com o ambiente acadêmico. Essa adaptação, ela tem aí como base o potencial cognitivo desse universitário, a sua percepção da própria estrutura e dos demais elementos que compõem a instituição. Então, vejam que mesmo vocês aí tendo aula na modalidade remota, né, no online, vocês têm um perfil institucional, vocês têm aí um padrão institucional que vocês só saíram do ambiente físico. Quando você está lá no ambiente físico da instituição, você tem outras percepções a respeito do físico, né? Então, aqui, um exemplo aqui que acontece, né, em dar aulas de casa ou participar de um evento de trabalho de casa, né? Eu, por exemplo, moro num lugar silencioso. No dia que eu tenho aqui uma atividade para fazer, eu tenho um vizinho aqui em cima com uma furadeira, com um liquidificador, né? Então, eu tenho aqui uma avaliação do meu ambiente. E essa avaliação do meu ambiente está relacionada com como eu desenvolvo a minha adaptação. A adaptação vai auxiliar também no êxito do aluno a esse novo contexto. Então, a adaptação, ela vai promover que esse aluno desfrute aí das diversas condições de aprendizagem
e que essa melhor adaptação vai trazer ganhos aí para a formação profissional, para o sucesso acadêmico e para o sucesso profissional. Então, existem alguns estudos que vão trazer para a gente esse recorte, né? Estudantes mais adaptados são estudantes, né, mais saudáveis e eles se engajam melhor e apresentam maior sucesso no contexto de trabalho, no mercado de trabalho. Por isso que eu discuto sempre a importância da qualidade dessa transição aqui para né, entrar, permanecer e sair da academia com qualidade, certo? Para discutir ainda esse conceito amplo, né? Então vejam que essas facetas ou essas dimensões que estão relacionadas à adaptação acadêmica, eu posso chamá-las, né, para ficar talvez mais claro aqui para vocês entenderem, que é um conjunto de percepção que a gente desenvolve a partir da nossa experiência. Então, aqui eu tenho 5 grandes, né, percepções que a gente desenvolve sobre estar na faculdade. Então, a primeira percepção está relacionada ao planejamento de carreira. O fator planejamento de carreira, então, estar adaptado na universidade, demanda desse planejamento de carreira, que são percepções acerca da nossa escolha profissional, de questões relacionadas à qualidade da escolha do curso. Então, universitários que têm maior clareza dessa escolha se adaptam melhor, né? Porque eles já conhecem a estrutura do curso por conta da carreira que escolheram. O segundo aqui, azulzinho, adaptação social. A adaptação social está relacionada, então, à nossa percepção que está baseada na nossa relação com colegas e professores, né, com o grupo social da universidade. Então, vejam que é um fator bem importante. Vocês colocaram aqui, nas palavras-chave, saiu bastante informação ali sobre trabalho em grupo. Eu preciso, então, na universidade, dispor dessa adaptação social. Então, pessoas que têm uma maior facilidade em termos de socialização, maior adaptabilidade social, talvez estejam mais adaptadas do que pessoas que têm menos facilidade. Ai, que saco, tem que fazer trabalho em grupo. Ai, preferia fazer individual. Né? Nem tudo na faculdade, na universidade, dá para fazer sozinho, né? O terceiro fator está relacionado, então, à adaptação pessoal e emocional. São as percepções do nosso sentimento a respeito das nossas experiências. Então, o que eu aqui falei para vocês, né? Pensa num evento estressor. Então, você colocou lá, fazer prova, quantidade de texto. Você tem uma emoção negativa sobre esse evento. Então, aqui, né, as percepções precisam ser mais relacionadas a emoções e afetos positivos para eu ter uma melhor adaptação. A quarta característica, aqui eu falo diretamente sobre a organização de estudo. Então, como é que você estuda? Como é que você planeja o seu estudo? Aqui envolvem questões de aprendizagem, né? Suas facilidades, as suas habilidades, estratégias de leitura, estratégias de estudo, né? Então, aqui, ó, a minha estratégia de estudo, post-it, aqui é uma adaptação ao estudo, é uma forma de buscar adquirir conhecimento, tá? E, por fim, a própria adaptação institucional, que está relacionado aí às suas percepções sobre a instituição física e burocrática, né? Então, se funciona, se é perto da sua casa, se é longe, se você pega transporte, se você não pega, se tem acessibilidade, se você precisa de acessibilidade, a sua instituição oferece. Então, aqui é mais uma percepção mesmo sobre a organização física. Então, vejam só, como é que nós nos adaptamos, então, né? Nós desenvolvemos percepções a respeito de cada um desses aspectos. Quanto mais eu tenho de percepções negativas ou distorcidas, mais difícil fica de me adaptar, mais difícil fica eu gostar daquele espaço, tá? Então, é
É essa aí uma lógica para entender a adaptação. E como é que nós nos adaptamos, então? Como é que eu posso dizer que eu tenho uma adaptação saudável, que eu tenho um funcionamento saudável, que eu estou adaptado na minha universidade, que eu estou adaptado no meu curso? Por meio, então, das ações, né? Então, vejam que a adaptação é um conjunto de percepção, é como eu me sinto em relação à minha escolha, ao meu curso, ao meu estudo, à instituição. E como é que né? E como é que eu relaciono essa percepção saudável? Por meio de estratégias de enfrentamento que são saudáveis. Na minha tese, eu estudei um conceito que chama coping. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um sinônimo para enfrentamento, tá? Coping na literatura, técnica científica, é uma palavra que a gente acaba não traduzindo, porque ela está muito relacionada a uma perspectiva teórica, né, da psicologia, que é uma visão ali de avaliação cognitiva de um evento, tá? Então, estratégias de coping são estratégias de enfrentamento. Como é que eu enfrento algo que eu considero um estressor? Vocês colocaram ali para mim, eu acho difícil, me estressa fazer prova, tudo bem, mas eu preciso fazer. Então, como é que eu faço isso para gerar menos sofrimento, para gerar menos sintoma, para eu ter mais saúde, mais qualidade de vida, tá? Então, o que eu entendo aqui como coping? Trouxe um recorte aqui para vocês. A coping, ou esse enfrentamento, ele é definido como as pessoas normalmente reagem a situações de vida que elas avaliam como estressoras. Essas reações, elas são, então, empenhos cognitivos ou comportamentais que o indivíduo vai utilizar para enfrentar as demandas do dia a dia. Então, vejam que diariamente, se você fizer uma lista aí, né, no seu pensamento, desde a hora que você acordou hoje cedo, você precisou de estratégia de enfrentamento para cada contexto. Levantar cedo para trabalhar, estar disponível aqui agora para assistir essa troca, teve que fazer sua inscrição antes, teve o seu horário de almoço, teve que organizar isso. Então, eu estou falando que o enfrentamento, né, está relacionado a como eu percebo o evento e como eu resolvo a situação que, para mim, é considerado um problema, ok? Trouxe aqui para vocês visualizarem uma organização. Vamos pensar que aqui eu estou falando de um processamento cognitivo, é como o nosso pensamento vai funcionar em relação a um problema, ok? Então, todos nós, né, dispomos, todos nós temos características para responder aos nossos problemas, para resolver questões do dia a dia. Então, vamos pensar, aqui eu estou falando de contexto acadêmico, mas dá para pensar no trabalho, na casa, com a pessoa que você namora, que você é casado, né? Então, eu tenho diversas questões que podem ser estressoras, né? Então, vamos pensar um exemplo. O trânsito. Dirigir, estar no trânsito. Tem pessoas que adoram dirigir, que está tudo bem pegarem, né, dirigir aqui em Campinas, no horário do pico, de rush, e para outras pessoas dirigir se transforma em um grande problema. Se eu olho para o contexto acadêmico, eu tenho, então, eventos que são estressores. Vou até trazer daqui a pouco aqui um exemplo para vocês. Mas eu tenho ali a prova, os textos, a disciplina que um aluno acha estressor, o outro aluno passa por ela tranquilamente, né? Então, o evento estressor vai demandar de uma avaliação. Deixa eu ver, não sei se dá para ver o meu mouse mexendo aqui. Dá para ver, Luana? Tá? Dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo até pegar uma canetinha aqui. Para facilitar, tá? Então, esse evento estressor aqui, ele vai ser... ele demanda, então, de uma avaliação que é individual. Então, eu tenho aqui um evento estressor que eu, a Luana, avalio como estressor, mas a Ana aí não avalia como estressor. Então, isso vai demandar de uma construção, nossa história de vida, nossas experiências, né? Então, cada um aqui
vai ter a sua avaliação positiva ou negativa de um mesmo evento. A partir do momento que, para mim, foi considerado um estressor, então, eu vou utilizar os meus recursos, que são cognitivos e comportamentais. Então, aqui eu tenho recursos cognitivos e comportamentais. Eu estou pensando sobre e vou buscar estratégias para, tá? Então, todos nós vamos ter sempre essas disposições que são mais positivas ou outras mais negativas e tá tudo bem, tá? Então, tá tudo bem, às vezes, ter estratégias mais positivas, mas tá tudo bem também, às vezes, ter as mais negativas. Quando eu olho para a resolução, então, do problema, que é pensar no comportamento, né, ou nas estratégias que são mais positivas, eu estou falando, então, de uma reavaliação positiva, então é pensamento, né, é cognição. Eu avaliei que talvez fazer prova é um estressor, mas se eu me preparar, eu posso ter um bom desempenho, isso vai ser importante para a minha profissão no futuro. E eu tenho, então, um planejamento, que é o comportamento. O que eu vou fazer para lidar com aquele evento? Eu não posso simplesmente, todas as vezes, fingir que ele não existe, né? Eu não posso deixar de fazer todas as provas, deixar de ler os textos. Em determinadas situações, a gente escolhe estratégias que são mais negativas. O que significa dizer que elas são mais negativas? Elas não contribuem para a resolução do problema. Então, olha aqui, eu tenho um pensamento que é de negação, eu posso, né, vou fingir que não existe, vou fingir que não é comigo, eu não quero esse problema, ele não é meu. Eu tenho estratégias de afastamento ou de distração, então, ao invés de estudar para a prova, eu vou assistir série, eu vou trocar minha resposta. Ou até eu tenho aspectos que envolvem a aceitação. Eu não quero estudar, não vou bem na prova mesmo, então nem vou estudar, nem vou me dar o trabalho, porque a prova é difícil mesmo, né? Então, vejam que aqui eu tenho um movimento que ele é de conhecer, avaliar e tomar decisão. Então, é isso que são essas etapas que ao enfrentamento, a estratégia de enfrentamento está relacionada a essas etapas. Avalio, né, conheço o estressor, tenho ali o estímulo com o estressor, vou avaliar se esse estressor, se é ou não um estressor, e aí eu tomo a decisão de quais estratégias eu vou seguir para aquele contexto. O que é uma questão aqui importante para a gente? Eu preciso pensar aqui em termos de saúde, em equilíbrio, certo? Então, quando eu falo de equilíbrio, é que para algumas ações do dia a dia eu posso ter afastamento ou aceitação, e tá tudo bem. O que acontece é que quanto mais estratégias negativas a gente tem no nosso dia, no cotidiano, mais difícil se torna a resolução de problemas e menos adaptado a gente se torna ao ambiente, ao contexto que a gente pertence. Então, recapitulando aqui para o contexto acadêmico, quanto mais estratégias negativas, estratégias de enfrentamento negativas o estudante universitário tem, mais ele se afasta de estar adaptado do contexto acadêmico. Se ele não está adaptado, a universidade para ele vai ser um ambiente de sofrimento, né? E se eu tenho uma constância do sofrimento, lá na frente ou agora, eu tenho o estudante universitário com sintomas, né? Ansiedade, depressão, estresse, angústia, medo, raiva. E aí a gente parte para o sintoma, a gente parte para o psicopatológico, né? Então, isso tudo é importante aqui para a gente, certo? Olha aqui um exemplo. Coloquem aí no bate-papo para mim a resposta sim ou não para essa pergunta. Para você, individualmente, apresentar um trabalho em grupo pode ser considerado um estressor? Né? Pensando tudo que compõe aí o trabalho em grupo? Coloca sim, não, para eu ver. A maioria está colocando sim, uma pessoa ali colocou não. O que mais? Tem mais gente? Ó, mais gente colocou que não.
Perfeito. Então, eu tenho aí um exemplo na prática mesmo do esquema aqui que eu fiz para vocês, né? A avaliação de um evento que faz parte da realidade acadêmica. Eu tenho universitários aqui que acham que é um problema e universitários que não veem problema nisso. Então, como é que nós vamos entender essas estratégias? Como é que vocês vão buscar, então, ressignificar essas estratégias? Então, o que a gente tem aqui como olhar, o que a gente tem que olhar para esse evento estressor? Neste caso, eu preciso, então, que as pessoas que consideram fazer trabalho em grupo um estressor ressignifiquem o evento. E aí eu tenho aqui algumas sugestões que envolvem estilos de estratégias, que talvez facilite aí para as próximas práticas de vocês no futuro, tá? Então, vejam aqui comigo quais são as possibilidades. A primeira estratégia, a primeira é chamada de estratégia educativa. É quando nós conseguimos identificar os estressores. A segunda estratégia, que seria esse caminho, né? Conheço, avalio e tomo a decisão, são estratégias situacionais. Eu preciso... Alguém quer perguntar? Tem um microfone, não sei se é pergunta, não? As estratégias situacionais, então, é o processo de avaliação da identificação. Então, por exemplo, eu consigo eliminar esses estressores, eu tenho como diminuir ele, eu tenho como não participar, né? Qual é a situação realmente do estressor? Eu preciso levar em conta que alguns estressores são inevitáveis, então eu preciso aceitá-los, e o mais importante, reinterpretar esses estressores inevitáveis. E quais são, então, as ações? É aquilo que eu faço para atenuar os sintomas desse estressor. Emoções e afetos positivos, suporte social, planejamento, organização. Vou dar aqui um exemplo com fazer trabalho em grupo. Olha esse movimento aqui. Então, vejam aí para as pessoas que não gostam ou que fazer trabalho em grupo é um estressor, vejam se faz sentido aí as coisinhas que eu coloquei aqui, ó. Quais são, então, os aspectos que eu posso identificar o estressor? Fazer trabalho em grupo, para mim, é um evento estressor, porque para mim é difícil dividir as tarefas com o grupo. Talvez eu queira, sei lá, tem pessoas que deixam tudo para que eu faça sozinha, ou eu tenho dificuldade de delegar, as pessoas esperam que eu delegue, então é difícil para mim dividir as tarefas, eu acabo fazendo tudo. Uma outra dificuldade para mim é falar em grupo, falar em público. Então, apresentar oralmente o trabalho, para mim, também é difícil. E uma outra coisa que talvez me estressa é o prazo, o tempo que eu tenho para fazer esse trabalho. Então, o trabalho em grupo, de uma forma geral, ele envolve várias etapas, né? Apresentar esse trabalho, eu tenho a parte de pesquisa, de escrita, elaboração de material. Vejam que o que eu coloquei aqui é o recorte específico do que é estressor para mim. Tá? Então, não é tudo. Eu tenho só aquele recorte que eu avalio como ruim. Eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Então, para mim, né, o que é ruim são esses aspectos aqui. E olha o que eu... Alguém quer falar? Luana, eu acho que tem uma dúvida que a Thaís levantou a mão. Pode falar, Thaís. Oi, tudo bem? Boa tarde. Olá, Na verdade, não é uma dúvida, é um comentário que eu achei muito interessante, né? Você pontuou, e eu sou um exemplo para essa situação. Porque, assim, eu acho que trabalhar em grupo, para mim, se torna difícil no momento que tem que dividir, sabe? Você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque, às vezes, querendo ou não, cada um vai agir de uma forma, né? Exato. E é difícil lidar, às vezes, dependendo do grupo. Porém, na hora de apresentar, eu já prefiro que seja em grupo, porque assim fica mais dividido. Então, você falou, e eu sou um exemplo disso. Perfeito, Thaís. E olha, então, para Thaís, talvez a parte mais difícil é começar a tarefa, fazer a parte da pesquisa e do estudo que seja dividido, né, Thaís? Isso, talvez exatamente. Falar em público não é um problema, né? Então, o estressor não é nem o falar, o estressor é o antes, né? Isso, até exatamente. chegar no trabalho pronto, né?
E aí, olha que interessante, o movimento já que a Thaís fez é uma estratégia de enfrentamento que é o reconhecimento disso. Obrigada por compartilhar, viu, Thaís? Né? Então, eu que agradeço. é o reconhecimento dessas dificuldades. Né? Então, o que a gente tem que alinhar? Bom, eu tenho uma expectativa em relação à qualidade desse trabalho. Se eu dividir o trabalho, fulano vai fazer diferente, porque o fulano tem um estilo de escrita, um estilo de pesquisa, né? Mas quando eu avalio, então, a estratégia, por meio da estratégia situacional, eu tenho que entender a realidade da situação. Bom, apresentar trabalho em grupo é algo que eu não tenho como tirar da minha realidade acadêmica, gente. Então, eu não tenho como passar 4, 3, 4, 5 anos de um curso com esse evento estressor, porque não tem como eliminar esse estressor. Ele vai estar presente ali, né? O que eu preciso entender, então? Que essa tarefa, ela precisa ser feita. Qual é a tarefa? Tem que pesquisar, tem que escrever, tem que elaborar a apresentação, tem que, como a Thaís falou, né, dividir quem vai apresentar, né? Quais são as tarefas? Eu preciso ter uma reflexão e uma reavaliação da tarefa. Bom, por que eu estou fazendo isso, né? Porque o professor, ele quer me torturar? Às vezes a gente acha que é, mas não é, tá, gente? A gente tem um conjunto de habilidades que são treinadas, né? Paciência, resiliência, autoestima, comunicação, liderança, organização. Então, são características que são importantes para a formação. E até levar aí para aspectos mais compensatórios. Vale nota. Poxa, se vale nota, eu vou fazer, né? Então, eu estou na universidade para também apresentar ali o meu desempenho. Então, eu faço, né, o conhecimento da minha dificuldade, do que é estressor para mim, eu avalio, então, a situação em relação a essas dificuldades e vou pensar o que eu faço com isso, né? Aí, o exemplo que a Thaís trouxe para a gente. Bom, para mim é mais difícil a primeira parte do trabalho. Talvez, então, eu possa me concentrar em fazer um pouco mais da parte de pesquisa e talvez deixar os meus colegas para a parte de apresentação, ou ao contrário, né, fazer junto, enfim. Olha aqui algumas sugestões que eu pensei focadas aqui nas dificuldades que eu coloquei como exemplo. Ó. Se a minha dificuldade é dividir tarefas com o grupo, eu posso, então, optar por, se for possível, né, diante aí a realidade de cada universitário, montar um grupo com pessoas que eu tenho mais afinidade, que eu teria, então, uma maior possibilidade de falar sobre as minhas dificuldades. Eu posso também, com esse grupo, informar para eles a respeito das minhas potencialidades, das minhas dificuldades. Olha, para mim, falar em grupo, falar em público é um pouco mais difícil. Será que eu posso, talvez, ficar neste momento com a tarefa de pesquisa e de escrita? Olha, eu tenho uma maior facilidade para elaborar material, para editar vídeos, para, né? Eu posso neste momento, ou ao contrário, né? Essa é a minha dificuldade, eu gostaria de treiná-la nesta fase, nessa atividade. Será que eu poderia apresentar, mesmo sendo difícil para mim? Né? E se eu acho difícil, eu vou, então, me organizar para aquilo que é difícil. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou ensaiar, eu vou decorar, certo? E ainda, né, eu vou pensar em uma organização, que ela seja individual e também e depois do grupo. Qual é o meu compromisso, né? Quais são as contribuições que eu tenho para fazer comigo e depois com o grupo, porque às vezes o grupo que não tem ali uma boa coesão, não tem ali uma pessoa que assume um papel de liderança, ninguém faz porque ninguém falou que era para fazer, né? Claro que aqui eu trouxe só um exemplo, né, para a gente pensar aqui esse movimento, né, de conhecer, de avaliar e de tomar decisão. E aí eu queria, então, estou quase finalizando aqui minha fala, tá? Eu sei que eu já passei um pouquinho, tem aí o tempinho para a gente discutir. O que eu quero propor, então, agora, um segundo momento aqui com vocês, ó. Deixa eu interromper aqui minha apresentação. Eu vou colocar um link aqui novamente para vocês, mas eu quero que vocês pensem, então, a respeito daquele evento estressor que você colocou para mim na primeira ali, nuvem de palavras, no primeiro link. A partir dessas explanações, né, dessa fala aqui que eu compartilhei aqui com vocês, vocês conseguem pensar
em possíveis ações ou estratégias para minimizar o impacto desse evento que você colocou como sendo estressor? Karina, eu já coloco aqui para você, tá? Vou projetar aqui novamente. Então, pensem aí uns minutinhos, entrem nesse link que eu coloquei aqui no bate-papo. Eu não sei se era essa página aqui, Karine, que você queria das estratégias. Se você puder me dar um feedback. Isso. Ótimo. Eu posso compartilhar também depois o material, né? Aí você me avisa aqui quando eu puder passar. Ok? Posso passar? Ótimo. Então, ó, tô pedindo aí para vocês, quais são as suas estratégias? É claro que se você colocou para mim que é um evento que você considera como estressor, talvez você ainda não tenha essa estratégia, mas você consegue pensar em alguma sugestão, né, de ação para tentar minimizar o impacto desse evento estressor na sua vida, na sua rotina aí acadêmica? Posso sim, Isabela, com certeza sim. Compartilho aqui depois com a Marilda e ela pode passar para vocês. Tenho até depois no último slide aqui alguns textos de referência, né? Uma leitura mais técnica, mas já pode ajudar aí quem tem interesse na área, tá? Deixa eu interromper aqui, vou projetar então a telinha aqui da nuvem de palavras para ver o que vocês estão formando, tá? Agora eu estou num link diferente que eu coloquei aí no final, que eu estou perguntando, então, quais são as suas estratégias? Deixa eu abrir aqui. Ótimo, várias pessoas já preencheram já. Vou compartilhar aqui a telinha com vocês, ó. Então, ó, comunicação com o grupo. Então, lembra que apareceu no centro aqui da nossa primeira nuvem, até parecido com o exemplo que eu trouxe, né? Por que será, né? Parece que esse problema é um problema comum aí a diversas universidades, sempre aparece, né? Então, já é uma solução que eu já coloco para vocês como exemplo. Mas, ó, tem aí planejamento, organização, não assumir tantas tarefas, meditação, dividir tarefas, conversar com os colegas, dividir tarefas apareceu mais de uma vez, comprometimento, procurar novos hobbies, organizar em post-it, aumentar o diálogo, meditação e psicoterapia, muito bom isso, já vou falar um pouquinho a respeito. Sistemas de recompensa, anotar durante as aulas, pedir ajuda para o professor ou para o monitor, aumentar o diálogo, aceitação. Né? Então, vejam que aqui o que vocês trouxeram para mim são estratégias de enfrentamento, e essas estratégias, elas vão contribuir para uma melhor adaptação de vocês no contexto universitário. É claro que vocês vão perceber que conforme vocês começam a dispor dessas estratégias, o evento ele deixa de ser estressor. Então, a partir do momento que para você apresentar um trabalho era um estressor e deixa de ser, porque agora você tem recursos para lidar com isso, você muda o seu foco atencional e talvez apresentar trabalho até o final do curso não vai ser mais um problema. Tá? Porque você já tem agora uma organização, uma estrutura cognitiva de estratégias mais funcionais, estratégias focadas em resolver o problema. Eu vi aqui que o Matheus ergueu a mão. Você gostaria de falar, Matheus? Eu queria compartilhar uma coisa que é muito estressora. Pode no meu caso, eu estou na pós, né? Uhum. E já estou no doutorado. E eu acho que seria muito mais estressor ainda para um aluno que está na graduação, porque é o diálogo com o professor. Porque agora, né, com as aulas EAD, surgem muitas dúvidas. Uhum. E essas dúvidas, antes, eram de fáceis de ser esclarecidas. E para mim é muito estressor ter que escrever e-mail e comunicar formalmente com um orientador ou com um professor,
Sendo que antes era muito mais fácil você conversar pessoalmente. Às vezes é uma coisa simples, não simples de ser resolvida, e a gente precisa mandar um e-mail. A gente não tem essa liberdade de ligar, de trocar o WhatsApp. Às vezes é uma coisa que a gente precisa resolver rápido e demora. Daí isso acaba deixando nós, alunos, com um grau de estresse muito grande e sobrecarregados. A minha grande dificuldade hoje é comunicação, tanto com o orientador quanto os professores, para tirar dúvida e tudo mais, que antes não era assim. Perfeita essa colocação, Matheus. Obrigada por compartilhar também. Essa tem sido uma questão em tempos pandêmicos, né, Matheus? E aí a gente faz esse processo, né, de reestruturação aqui cognitiva, né? Então, para o estudante universitário, em qualquer fase, né, desde a graduação, principalmente aí na pós, que o trabalho ele exige aí a proximidade dessa relação, a comunicação ela é um fator central para o bom funcionamento, né? Então, talvez a gente pensar que agora, em um contexto pandêmico, a gente não tem ali o pós-aula, né? Talvez pensar nesses e-mails de uma maneira um pouco mais, que eles sejam mais ou menos formais, pode ser uma estratégia, né, Matheus? A gente fica pensando, né, em como falar com professores, como nos comunicarmos, né? E aí a gente vai pensando nas possibilidades. Será que existe uma possibilidade por uma ferramenta? Não sei que tipo de estratégia vocês utilizam aí, se usam ferramentas do Google, de sala de aula, de mural, de formulários para que possa ser tirado dúvidas. Eu acho que pensar em conjunto qual é a tomada de decisão, né? Qual é a ação para minimizar esse impacto. E claro que essa ação também, ela tem que demandar muito das nossas possibilidades e não demandar do outro, né? O que eu posso fazer para minimizar o impacto desse fator que para mim é estressor? Talvez para um professor, né, ter ali o seu WhatsApp, que é a sua rede particular, né, compartilhada com vários alunos, isso se torna um estressor para o professor, né? Então, talvez buscar aí esse equilíbrio do que seria mais satisfatório, né? Então, a Marilda colocou aqui, na pandemia, a vida ficou tudo por escrito, o que leva mais tempo e dificulta também as interações, né? Normalmente, o exemplo que o Matheus deu, essa formalidade ao destacar um e-mail, que é uma pergunta simples, uma orientação que no final de uma aula o professor conseguiria dar, né? Então, é agora a gente pensar quais seriam essas estratégias, né? Então, buscar um meio termo, buscar uma ferramenta, ou sugerir para esse professor um novo meio de comunicação, né? E, enfim, vamos pensando juntos aí, tá, Matheus? É uma resposta, né, que ainda não tenho, não sei se algum professor vai ter por conta dessa inconstância mesmo, né, do remoto, né? Mas é algo para a gente pensar, é algo que tem sido estressor para todos os lados, né? Tanto eu posso falar como professora, mas também tenho recebido essa questão aí de diversos alunos, né? Então, pensar nessa flexibilização aí das formas de comunicação. Bom, estou finalizando aqui a minha fala, né? Então, trouxe aqui essa reflexão, esse bate-papo aqui com vocês, para vocês pensarem que esses temas que eu abordei com vocês hoje, eles são considerados como fatores protetivos para a saúde mental. As estratégias de coping, né, de enfrentamento, elas estão associadas a resultados que são mais positivos, então são as tomadas de decisão, resolução de problemas mais positivos e são extremamente importantes para a promoção de saúde e para o bem-estar. Essas respostas positivas, né, expressas aí por meio de pensamento, sentimento e ação e comportamento que o universitário desenvolve, vai melhorar a sua interação e a sua adaptação com o ambiente. O que significa, então, que eu tenho um universitário menos adoecido, menos sintomatológico. Ações como essas aqui, do pessoal, né, do Grupo de Orientação Educacional da Unicamp, contribuem muito para essa promoção de saúde. Então, vocês aqui são universitários privilegiados para ter um espaço de discussão, para ter um espaço para pensar sobre a própria saúde, tá? Então, iniciativas como essas são extremamente relevantes
E essa iniciativa tem sido presente aí nos últimos anos, até antes da pandemia, e tem se intensificado agora num contexto pandêmico, né? Trouxe aqui para vocês algumas imagens de uma campanha que foi realizada pela Frente Universitária de Saúde Mental em 2018. Não sei se vocês aí se recordam, mas desenvolveram uma hashtag, né, nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, para discutir, então, questões que não são normais dentro do contexto acadêmico, né? Então, o excesso, algum tipo de assédio, né? As vulnerabilidades, não ter tempo, essa normatização, essa normalização do universitário sempre descontrolado, né? Não é algo que contribui para a saúde mental, certo? Então, não é normal não ter tempo para cuidar da sua saúde, não é normal ouvir que o que você está sentindo é frescura, ok? Então, eu acho extremamente importante que discussões aqui como essas, né, sejam presentes na vida de vocês, e um ponto importante é que vocês comecem a se perceber, a se avaliar, né? E aí eu trago a minha contribuição final, né, para vocês beberem água, tomar sol, respirar, né? Pensando aí a pessoa que colocou meditação, né? Então, respira, se concentra e, se possível e se preciso, faça terapia, psicoterapia, busca ajuda profissional, porque o contexto acadêmico, estar no contexto acadêmico não deveria ser, na verdade, uma fase na vida marcada por sofrimento, embora a gente sabe aqui, né, que o cenário não esteja sendo propício para só saúde, né? Mas é tentar minimamente buscar um equilíbrio aqui nessa etapa de formação de vocês em qualquer fase, né? Desde a graduação, ensino técnico, pós-graduação e até essa inserção no mercado de trabalho com saúde e qualidade de vida, certo? Eu deixo aqui para vocês, então, o meu agradecimento por me ouvirem aqui nesse momento. Vou agora abrir aqui para a gente conversar brevemente, conversar um pouquinho, mas deixo também as minhas redes sociais, caso vocês queiram manter contato, né? Eu tenho contatos aí, vocês me acham como Luana Luca em todas as redes, Facebook, LinkedIn, vocês podem acessar até informações no meu currículo Lattes, e também deixo aqui para vocês o meu e-mail, caso vocês queiram, né, discutir temáticas que sejam mais extensas ou que fujam aqui desse espaço, desse contexto, tá? Esse material aqui eu posso compartilhar com vocês, e aqui no final coloquei alguns textos de referência técnica a respeito desses construtos, né, dessas temáticas que eu discuti aqui com vocês hoje, certo? Obrigada. A Letícia colocou aqui uma pergunta. Luana, você acha que vale a pena, na situação do trabalho em grupo, por exemplo, tentar achar um grupo que atenda minhas expectativas e possivelmente me frustrar num contexto no qual eu não possa escolher o grupo, como no mercado de trabalho, ou seria melhor se desafiar a lidar com esses conflitos? Letícia, que pergunta legal, Letícia. E aí, eu volto a pergunta para você, porque a sua pergunta ela já vem recheada de reflexões que são significativas, né? A experiência na graduação, ela é um preparatório para o mercado de trabalho, né, Letícia? Então, acho que alguns exercícios, eles são importantes, né? É claro que se você perceber que trabalhar com pessoas que você não tem afinidade é uma questão, a situação não é você se colocar propositalmente numa situação ruim ou que seja estressora durante o curso todo, né? Mas é algo para ser avaliado. O porquê que eu tenho expectativas em relação ao grupo, o que eu espero em relação ao trabalho da equipe, né? Será que a experiência de vida dessas pessoas do meu grupo são aproximadas às minhas em relação ao desempenho, ao funcionamento cognitivo, né? Então, aí eu devolvo a pergunta para você, né? O que neste momento da sua formação é importante, né? É claro que bem-estar e suporte social é muito importante no contexto acadêmico, né? E também não é saudável a gente estar no mercado de trabalho com uma equipe de trabalho que não tem coesão, né? Então, aí é pensar que é preciso desenvolver essas estratégias. Paciência, resiliência, comunicação, mas também estar em um ambiente de bem-estar, né? De que você se sinta confortável, isso tanto na academia quanto no trabalho futuramente.
Faz sentido para você, Letícia? Sim? Não? O que mais, gente? Imagina, eu não sei, Marilda, se eu perdi alguma pergunta aqui no bate-papo. Luana, foi sensacional sua apresentação, acho que ajudou muito a promover essas reflexões, como a Letícia postou aqui, né? Ajudar aí a desenvolver o autoconhecimento, né? Tentar entender assim quais são esses eventos estressores na vida acadêmica, né? Entender que esses eventos estressores eles são relativos, né? Em relação à experiência de cada um dos estudantes e as estratégias que você apontou que foram muito boas, né? A gente às vezes conhece, utiliza algumas delas, mas de uma forma muito intuitiva, né? Eu acho que essa referência, essa explicação que você deu ajuda muito a pensar, a desenvolver novas estratégias de acordo aí com as situações que cada um enfrenta, né? De acordo com o seu curso, de acordo com o momento do seu curso. Olha, o pessoal gostou muito aqui, elogiou a sua apresentação. Pessoal, então assim, a gente está aberto agora para perguntas, se vocês quiserem abrir microfone, se vocês quiserem escrever aqui pelo chat também, fiquem à vontade. A gente não está usando a lista de presença, teve a Geni que perguntou, porque o próprio Google Meet, ele faz esse registro para a gente. Mas a gente tem um formulário aqui para vocês nos ajudarem na organização das próximas atividades. Então, eu convido vocês a participarem. Eu postei aqui há pouquinho, já dá para visualizar. Olha, o Itamar dizendo que já te achou no Facebook. Obrigada, vou aceitar vocês. Acabo usando mais para saber o que os universitários estão fazendo, produzindo, e também para divulgar questões de trabalho, mas eu acho uma rede que promove aí, né, um pouco de interação, é uma maneira também de a gente se conectar. Podem me adicionar, que eu adiciono vocês também de volta. Obrigada. Olha, acho que a Letícia complementou aqui, né? É bem complicado lidar com as frustrações de grupo, fico agoniada com a falta de organização, atrasados, e acabo pegando mais atividades do que havia sido dividido para não me prejudicar. Exato, Letícia. Talvez pensar, né, como até os colegas colocaram aqui na nuvem de palavras, né? Melhorar a comunicação, né? Então, nós estamos num grupo de pessoas adultas, pessoas que estão passando por esse momento, né, de permanência no ensino superior. Claro que existem ali as demandas, né? Às vezes tem aquele amigo que você sabe que ele está numa semana ruim, apertada, você dá uma forcinha ali no trabalho, né, na sala de aula, mas é um padrão, é sempre dessa forma. Como você até mesmo colocou, né, Letícia, será que a expectativa, né, dessa pessoa em relação à formação é a mesma que a sua? E começar a alinhar melhor esses grupos, né? Eu brinco sempre com os meus alunos mesmo da graduação que fazer trabalho em grupo não é uma relação estável de casamento, você não assina ali nada, né? Mesmo se assinasse, dá para desassinar depois, né? Mas é esse movimento de experimentação, né? Conhecer outros colegas, a faculdade ela é para o networking. Infelizmente, a gente daria para discutir até outras temáticas aqui, né, Marilda? Mas a gente vem muito a gente carrega muito essa estética da escola, do amigos para sempre, do grupo do BFF, né, terceirão para sempre. E o contexto acadêmico ele é para a formação profissional, né? A gente precisa profissionalizar as relações também, né? Então, talvez ir experimentando novos grupos, e tá tudo bem, manter a amizade ali do barzinho com o grupo e fazer trabalho com outro grupo, conhecer outras pessoas, alinhar essas expectativas, né? Então, acho que faz parte aí disso tudo, tá? Olha, o Rodrigo, a gente disponibiliza a palestra pelas redes sociais, a gravação dela, pelas redes sociais do SAI, do Orientação Educacional, e próprio site institucional, e a gente encaminha os slides também, se a Luana permitir, claro, por e-mail para vocês. Olha, a Lara dizendo aqui que foi ótimo, obrigada, a conversa Lara. Com você. Olha, a Maria perguntou aqui, no ensino remoto, quais estratégias você indica para que as pessoas possam interagir e formar vínculos de apoio? Muitas pessoas sentem-se tímidas com as redes sociais, e parabeniza você pela pesquisa e pelo trabalho. Obrigada, Maria. Maria, a sua pergunta, ela tem sido
o meu tema central de inquietação nesses últimos 2 anos, Maria. Talvez eu tenha que conversar com você depois, num outro momento, porque é uma resposta que eu ainda estou construindo, sabe, Maria? O que eu tenho pensado é que as redes sociais, elas não precisam ser apenas para você compartilhar coisas da sua vida, né? Então, essa timidez da rede social, eu também tenho um pouco essa interação. E o Facebook, mas as mensagens ali no privado, continua sendo uma rede social, o WhatsApp é uma rede social. Então, a ideia é pensar nesses vínculos por interesse, né? Então, o que eu já consegui enquanto estratégia como professora, né? Montar grupos por estilos musicais, aproximações por estilos musicais, gostos baseados em estilos de literatura que cada um consome, e que aí é aquele grupo que você vai conversar, porque às vezes no remoto, principalmente para quem está começando na modalidade remota, ainda não tem tempo, né? Não teve tempo para estabelecer esses vínculos no contexto acadêmico. Então, a gente ainda precisa da internet. E aí, a internet, para mim, particularmente, foi esse exercício mesmo, sabe? De conhecer o que é o estressor, que era estar aqui no online, reavaliar. No momento pandêmico, não tem outra modalidade de interação que não seja essa. Então, talvez para agora, esse momento, buscar novas formas de usar as redes sociais. Então, agora é pensar que eu não uso mais a rede social para postar o dia a dia, mas eu uso a rede social para compartilhar interesses, para compartilhar questões de trabalho, para abrir ali um fórum para discutir um tema ali da disciplina, da aula. Então, talvez seja uma possibilidade, Maria, mas é uma questão que tem me inquietado muito e talvez eu não tenha uma resposta certa ou pronta para você nesse momento. Mas é interessante a sua sugestão de estilos musicais, Luana. Acho que dá para explorar nessa direção aí de pratos preferidos, hobbies preferidos, né? E por aí vai. E ressignificar mesmo o que é a rede social. Então, por exemplo, eu tenho uma conta no Facebook, ter uma conta no Instagram, ter uma conta no, né, nessas redes mais famosas que a gente tem, mas a maneira como a gente usa também, né? Então, eu tenho uma conta que eu só sigo profissionais de áreas que eu gosto de estudar, que eu gosto de ouvir. Talvez uma outra conta que você esteja focada mais no entretenimento, na fofoca, no artista, na música. E tá tudo bem, né? Mas é a maneira agora que a gente consome conteúdo. Então, talvez preciso ressignificar a maneira de usar a rede social. Então, mesmo sendo tímida, mais introvertida, usar para aquilo que nos cabe, né? Para aquilo que é possível neste momento, que é uma forma de interagir hoje, né? Muito bem, olha, o Demétrio aqui também parabenizando, Obrigada. Excelente palestra. A Veridiana também, incrível palestra, Obrigada. Muito relevante e interativa. Obrigada. A Luísa, a Thaís, a Maria aqui também. Obrigada, Maria. Espero ter lançado aí algumas questões para pensarmos juntas, né, Maria? Depois, se quiser me adicionar aí, a gente vai conversando mais sobre essas estratégias. O Rogério aqui também. Legal, muito bom, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou feliz com esse espaço também, né, Marilda? Parabéns para vocês aí, para toda a equipe. Eu acho que a gente precisa mais desses momentos aqui de discutir saúde e mesmo que brevemente, né, gerar essas inquietações, né? Eu acho que isso é um movimento super válido aí para o amadurecimento e para o desenvolvimento saudável. Isso, exatamente, pessoal. Estar na universidade é estar para além da sala de aula, né? Então, essas atividades que a gente promove, extracurriculares, elas são justamente para isso, né? Para vocês se conhecerem, colegas que não são do curso, que têm essa diversidade, e a gente está aqui para poder ajudá-los nessa direção também. Exato. Pega essa listinha aqui, né, dos que estão presentes, já pega o nome e sobrenome, já adiciona essas pessoas, né, vamos fazer aí também a adaptação social e afetiva, né, para ficar mais fácil. Exatamente. Pessoal, nosso tempo está acabando, então olha só para reforçar aqui, não esqueçam de participar da nossa enquete aqui, para a gente poder pensar nas próximas atividades aí do semestre.
e aproveito para convidá-los a continuar vindo aqui nos prestigiar e conversar sobre temáticas importantes aí da vida acadêmica, do desenvolvimento de carreira, e espero que tenha feito sentido, né? Acho que os feedbacks aqui já deram essa resposta, e que vocês possam pensar aí nas adaptações, né, e nas estratégias de enfrentamento que vocês possam aplicar, ok? Pessoal, nosso tempo então está finalizando. Gostaria de agradecer, Luana, muito obrigada. A Luana é minha parceira de outros contextos, e foi muito bom revê-la nesse contexto. Obrigada, Luana. Marilda, obrigada. Obrigada a todos vocês, gente, pela oportunidade, pelo espaço. Boa tarde, e é isso. Pessoal, fiquem bem, se cuidem, e bom final de semana. Até a próxima. Tchauzinho.